Olá, está começando mais um Saúde Agora e hoje nós vamos falar sobre os primeiros 1000 dias de vida do bebê. Os primeiros 1000 dias de vida se referem ao período que vai do primeiro dia de gestação até os 2 anos de idade. Considerado o intervalo de ouro, este período pode mudar radicalmente o destino da criança, não apenas em termos biológicos, de crescimento e desenvolvimento, mas também em questões intelectuais e sociais. E para falar sobre esse assunto, no quadro de hoje, nós convidamos a Marisa Aprile. Ela é médica pediatra e membro do Núcleo de Estudos dos 1000 dias da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Obrigada, doutora Marisa, pela sua participação aqui no nosso quadro Saúde Agora, na programação da TV Câmara Campinas. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema tão bom que é a infância, onde a gente pode fazer tanta coisa, não é? É verdade. Doutora Marisa, para a gente começar aqui no nosso bate-papo, eu queria entender, né, com a senhora primeiro, qual que é a importância dos cuidados nesses primeiros 1000 dias de vida do bebê. Olha, esses 1000 dias, ele é chamado para nós técnicos, e muito a imprensa também fala, é uma janela de oportunidades, né? Quando a gente pensa numa janela abrindo, a gente pensa numa coisa boa, não é? Então, realmente, esses 1000 dias são muito bons para que o pediatra aproveite tudo o que é possível modificar nessa criança. Durante a gestação e nesses primeiros 2 anos, que é o que somos 1000 dias, como você já falou, o nosso organismo ele pode ser muito modificado, muito ajustado. Então, algumas doenças que às vezes a mãe tem ou o pai tem, que lançou por hereditariedade para a criança, você consegue ajustar através do mecanismo que se chama epigenética, né, que é acima da genética, onde o organismo muda e você consegue fazer coisas boas por esse organismo. E por que 1000 dias? Né? Porque quando a criança é pequenininha, o nosso organismo é mais plástico, ele responde mais às mudanças. Conforme a gente vai envelhecendo, as mudanças podem ocorrer, mas são em menor proporção do que quando é na infância. Doutora Marisa, por que também esse período aí, né, é considerado como esse período, esse intervalo de ouro, né, pelos especialistas? Olha, vamos supor que você é uma mamãezinha que entrou na gravidez obesa, tá? A gente sabe que a genética pode levar para o seu filho essa condição de obesidade, né? E quando você trabalha nos 1000 dias, o aleitamento, comportamento de vida, de saúde, prática de esportes, perda do peso, você pode ter no DNA da criança uma mudança, sem mudar a estrutura, sem mudar o que a gente chama de genoma, mas há uma ligaçãozinha ali, numa perninha lá, que é levado por RNA mensageiro, que a gente já ouviu tanto agora da vacina, né? O mesmo RNA vai lá no DNA e muda essa condição dessa criança ser hipertensa, obesa e tudo mais, entendeu? Então, você pode imprimir na criança coisas boas de acordo com o que tem no ambiente, na alimentação que é ofertada, no esporte que ela pratica, ou seja, o que nós proporcionamos para essa criança. Então, realmente, é uma janela muito grande de oportunidades, porque a gente vem de uma época em que a população é obesa, hipertensa e diabética. E a gente pode mudar isso começando lá no pai e na mãe até antes da gravidez, né? Como eu falei, a plasticidade existe, é menor, mas existe. Mas se essa pessoa já entrar na gravidez com uma saúde melhor, o pai ser uma pessoa também que faz um controle de saúde, você vai gerar uma criança melhor, um adulto melhor e um idoso melhor, porque isso se continua para a vida inteira e melhor ainda a criança passa para a sua geração futura essa mudança, perde aquela característica que ela tinha de trazer aquele gene ruim. É até importante a gente reforçar, né, que nesse período é que é formado aí o desenvolvimento neurológico da criança também, né?
sim, é muito importante. Aí eu vou falar um pouquinho do aleitamento materno, né? Ele vai agir muito nessa questão do desenvolvimento neurológico, porque ele tem ácidos específicos para o desenvolvimento do cérebro. É só isso? Não, porque uma mãe que não amamenta, ela também pode dar essa condição para o filho, né? Quando você fala de leite materno, você pensa, ele vai dar essa condição de QI melhor, desenvolvimento neurológico melhor, saúde melhor, menos doenças pelos fatores imunológicos. Mas existe uma coisa que você falou no início que você apresentou, do ambiente, né? O ambiente também é importante. Então, esse ambiente que a mãe dá para esse bebê de carinho, de cuidado, mesmo que ela não consiga amamentar por algum motivo, tem alguma doença que não é possível, ou um problema de mamário e não consegue, ela dando carinho, dando atenção, dando depois na alimentação complementar alimentos saudáveis, propiciando para essa criança uma vida ao ar livre boa, essa criança também vai se beneficiar dessas mudanças. Agora, doutora Marisa, para as mamães que estão nos acompanhando, assistindo aqui o nosso quadro, quais seriam aí as principais orientações para a saúde dessas mães, né, nesse período aí que é considerado como crucial? Olha, não foge muito do que a gente sabe, mas é uma coisa assim que precisa ser muito bem entendida, porque às vezes as pessoas não dão valor. Então, por isso que eu fiz um pouquinho de questão de falar da mudança do DNA, né? Porque é uma coisa muito forte. As pessoas às vezes não dão valor à perda de peso, não percebem o quanto um ganho de peso a mais é inflamatório, não percebem o quanto é necessário um esporte, a alimentação, práticas educacionais saudáveis, entendeu? Então, uma mamãe, vou engravidar, se ela puder e conseguir estar no peso melhor, ótimo. Não conseguiu, foi para a gravidez, faz acompanhamento com o obstetra adequadamente, toma as vacinas que precisa tomar, consulta o pediatra no final da gravidez para conhecer o pediatra, entender um pouquinho mais de aleitamento, porque se aí ela puder oferecer para o bebê o leite materno, ele também vai competir com esse gene da obesidade, porque o leite materno ele tem componentes que fazem com que você controle a saciedade. A criança aprende a controlar a saciedade, come menos, tem uma nutrição muito adequada. Se ela conseguir amamentar, ótimo. E depois, e essa criança com alimentação complementar saudável, bem adequada, evitar sal no primeiro ano, não dar doce até o segundo ano. Essa é uma questão assim terrível com os avós. A avó adora levar doce para a criança. As pessoas pensam que é triste a criança não comer doce. Não é triste uma criança comer doce antes dos 2 anos, porque ela está provocando um aumento da insulina, ela pode ser diabética, ela pode ganhar peso. Então, assim, seguir adequadamente as orientações de hábito de vida saudável, porque a vida saudável nos dá uma boa saúde. Essa é a janela de oportunidades. Não é difícil de você conseguir fazer isso pelas crianças. Sim, com certeza. Doutora, agora vamos falar um pouquinho da importância do pré-natal, né, para as mamães, né, e também, consequentemente, para as crianças, né, que vão aí nascer. Olha, bem lembrado, né? O pré-natal é muito importante para essa mamãe que está gestando um bebê, que ela vá às consultas adequadamente, que ela faça os exames, faça seus controles, tome as vacinas que são necessárias tomar. É importante que ela tenha um médico obstetra que acompanhe, mas não pode esquecer também que ela está com o bebê ali na barriguinha dela. E ela, quando esse bebê nascer, quem vai cuidar é um outro médico, que é o pediatra. Então, é muito interessante que no final da gravidez ela já procure um pediatra e faça a consulta de pré-natal com o pediatra. Isso existe, o SUS paga até essa consulta, os convênios pagam essa consulta, isso existe. 32ª semana, procurar o pediatra. Por quê?
ela vai ver se tem empatia com o pediatra, né? Às vezes o médico pode ser muito bom, mas se você não tem empatia com ele, você vai deixar teu filho com ele? Não, né? Você tem que procurar alguém que seja empático, que você se dê bem, que faça as coisas assim, conforme você também planejou. Você planeja amamentar? Um médico que entenda de aleitamento, porque senão nas primeiras dificuldades ele não vai conseguir te orientar e por aí afora. Então, o pré-natal é muito importante, até para decidir que tipo de parto é melhor na tua situação, o que que você espera dessa gestação, enfim. Doutora, agora vamos falar um pouquinho quais seriam as orientações no caso dos bebês, né? As mamães que acabaram de ter aí os filhos, quais seriam os cuidados mais necessários para esse período aí, né? Até os 2 anos de idade. O que que é imprescindível as mães fazerem? Olha, então a gente falou da gravidez, então vamos para o parto, né? O bebê vai nascer. Qual é o melhor tipo de parto? É o melhor tipo para a situação da mãe, né? A gente sempre fala assim, o parto natural, o parto vaginal, é o que vai contribuir melhor para a criança, né? Ele vai formar nela um microbioma, ela vai receber bactérias da mãe. Essas bactérias também vão agir nessa janela de oportunidades porque nós temos muito mais bactérias em número do que células no nosso corpo. E essas bactérias, elas devem viver em harmonia. Qualquer desarmonia a gente chama de desbiose. Isso causa um descontrole na saúde. Então, a criança que nasce pelo parto natural, ela vai ter essa colonização por bactérias boas. Então, o que que é bom? Nasceu parto natural, se puder ficar em contato com a pele com essa mãe, porque ela vai receber ainda mais bactérias boas, não vai ter chance de vir bactérias do hospital que não são boas. O hospital é um lugar perigoso, não é bom, então as bactérias da mãe são sempre melhores. Se puder mamar no primeiro instante, melhor, porque às vezes a criança está apta a mamar, às vezes não está, não é que tem que mamar, não, se der, ótimo. Então, assim, um campeamento de cordão um pouco mais tardio, quando ele para de pulsar, para evitar que essa criança tenha anemia. Então, isso seria o melhor dos mundos. Mas, vamos supor, não deu, fui com parto cesárea, ótimo, nada impede dessa criança ficar pele a pele, nada impede de ela, se quiser mamar, poder. Você não faz, não saiu pela vagina, mas ela vai estar em contato com a mãe, você entendeu? Aí essa criança nasce, não é adequado dar banho logo que nasce, porque aquele cásium, aquele vernix que nasce na criança, cheira aquele creminho amarelo, ele seria um creme hidratante de proteção para a criança, não é para tirar imediatamente, então é bom esperar, pode esperar até 8 horas, às vezes até um dia para dar esse banho no bebê, né? E deixar que ele mame, caso esteja mamando no peito, em livre demanda. Muito importante que essa mãe tenha apoio para essa amamentação, porque muitas vezes ela tem alguma dificuldade, ou o bebê pode ter algumas, né? Então, assim, o parto é adequado, a amamentação seria o ideal, se não, ela vai conversar com o pediatra e ver qual é o leite mais adequado para a situação que eles estão vivendo. Aos 6 meses, iniciar com a alimentação complementar. Por que 6 meses? Porque a criança já senta, ela já consegue manter a cabeça, o intestino está pronto para receber alimentos e desenvolve menos alergias. Então, essa é a sequência natural dessa criança para se desenvolver bem. Doutora, inclusive, né, neste mês a gente está tendo a campanha Fevereiro Safira, né, que trata aí dos primeiros 1.000 dias pelo futuro das crianças, né? Qual que é a importância da campanha, né, no seu ponto de vista como pediatra? Eu acho que essa campanha é muito importante no sentido em que lembra as mulheres dessa condição de saúde para a gravidez, entender o quanto é importante levar essa gravidez de uma forma adequada, porque se ela tiver alguma intercorrência durante a gravidez,
precisar tomar antibiótico, essas coisas já mudam o microbioma da criança, isso já interfere no crescimento neurológico dela. É importante essa conscientização de que é um momento de ouro para esse bebê realmente. Então, assim, as pessoas precisam se conscientizar e ter uma vida que passe segurança para esse bebê, para que ele seja mais saudável, para que a gente tenha mais adiante menos doenças cardiovasculares, menos diabetes, e de uma forma tão simples, né? Que é vida saudável. Se você pensar bem, é ter vida saudável. Isso vai te fazer ser um idoso feliz, com menos de dependência dos outros, menos gastos de dinheiro em hospitalizações e por aí afora. E principalmente menos mortes, porque muitas crianças morrem por maus cuidados ou por coisas que seriam simples de serem de nós não termos, vai, de serem prevenidas, esse era o termo que eu queria. Muitas crianças morrem por situações simples de serem prevenidas. São cuidados básicos, né, doutora, que fazem toda a diferença, né? O que eu acho interessante é que não só na parte física da criança, mas também intelectual e social, né? Com certeza, existem estudos científicos que mostram exatamente essa interação entre mãe e bebê, esse olhar de carinho, essa coisa de sorriso. Como que a criança se desenvolve quando ela vê uma mãe que tem uma face feliz, uma face de acolhimento, e como ela se desenvolve por uma mãe que não tem isso para dar para crianças, entendeu? Então, eu falei de aleitamento, que é bastante, de hábito de vida, mas o quanto o nosso humor, o nosso carinho, ele interfere também no neurológico e no comportamental, no bem-estar físico e mental, na verdade, né? Que as pessoas têm saúde quando elas estão bem fisicamente, e mentalmente. Às vezes a gente vê, eu sou da amamentação também, né? Então, às vezes a gente vê as mães, vocês falam tanto de amamentação, e quem não consegue, que tenta e não consegue, e depois fica frustrado. Não, não se frustre. A gente não pode dizer que o leite materno não é o melhor alimento, ele realmente é, mas existem outras formas de compensar, que são essas que a gente falou, de carinho, cuidado, alimentação adequada, esporte, sono e principalmente afeto, né? Afeto move tudo para frente. Exatamente, doutora. E até mesmo depois que a criança nasce, né, tá aí completando o primeiro, o segundo ano de vida, é importante que os pais cuidem da saúde da criança ainda, né? Não só na gestação, mas levem ao pediatra, né? Fiquem atentos ao que está consumindo, né? Para não afetar aí a amamentação, não é verdade? Não, isso é importantíssimo, né? E se falar de amamentação, a Organização Mundial de Saúde preconiza até 2 anos ou mais, se a mãe queira, né? Mas a criança, como eu falei, nosso organismo tem plasticidade até a velhice, só que essa é a melhor fase. Mas cuidado é sempre, porque de repente ela passou dos 2 anos bem, e aí começa a comer mal, coxinhas, empadinhas, não sei o quê, alimentos industrializados, ultraprocessados, que acabam destruindo o que foi ganho. Do mesmo jeito que você pode colocar no teu organismo uma impressão boa, que a gente fala imprint, né? Metabólico bom, você pode tirar, né? Com os teus hábitos. Então, é cuidar da criança sempre, até o adolescente, porque o adolescente é o que tende mais a ter hábitos inadequados, né? Já começa uma vida mais corrida, escola, não sei o quê, às vezes se preparando para a faculdade, já se alimenta mal, dorme mal. Esses cuidados têm que continuar para a vida toda. Hoje já se fala de 5.000 dias, não de 1.000, né? Está se prolongando porque esse cuidado é permanente. E depois, quando você fica adulto, se vamos supor, você, olha,
tá linda, estou pensando em engravidar. O que que eu vou fazer para minha gravidez, já que eu passei uma infância comendo salsicha, comendo hambúrguer? Eu vou, durante a gravidez, ou pelo menos vou me alimentar bem com coisas mais saudáveis, preferir mais os peixes, folhas, perder peso, fazer exercício que eu possa fazer, mas está melhorando. Sempre existem situações para nós melhorarmos. Então, assim, é para toda a vida o cuidado. É que os 1.000 dias, eles são a janela, é o que se abre, sabe? É o que se abre. Essa é o recado, está aberto na sua frente, é fácil de fazer. Você vai conseguir dar tanta coisa boa com coisas simples. Exatamente, doutor. É uma janela aí de oportunidades só para ter vantagens aí, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. A Agradecer gente não pode esquecer do pai. também. E o pai também tem um papel importante, né? E nesses Então, 1000 dias. ele interfere também. Hoje a gente sempre falava da mãe, mas hoje existem estudos mostrando a saúde do pai, no que ele manda lá pelo espermatozoide para a criança. O pai também precisa dos seus cuidados. Um conjunto, né? Doutor, eu gostaria muito de te agradecer, né, pela sua disposição, suas informações aqui compartilhadas comigo, com o pessoal que está em casa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Para mim também foi uma oportunidade única, gostei bastante. Abraços a Que todos. bom, obrigada. Obrigada também pela sua companhia aí em casa. Você pode conferir esse e outros quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!